Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luiz, trazendo mais um episódio da série de relatos de The Beginning After the End. Então se você curte The Beginning e também curte o nosso trampo que nós fazemos aqui no canal, já deixa aquele likezão do fortalecimento, se inscreva no canal se for a sua primeira vez por aqui e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Então galera, no último vídeo o que eu posso dizer pra vocês que foi um dos mais épicos dessa série, aonde eu mencionei como foi o discurso do menino Arthur para toda aquela população fervorosa de Idcaten, que esperava aí uma palavra de acalanto, uma palavra de motivação para os tempos sombrios que acabavam se aproximando, né? E aí a gente teve meio que a promoção do Arthur ao nível aí de uma lança, que seria paralelamente a um general nessa guerra, e teve também aquele discurso maravilhoso do menino que deixou qualquer ouvinte, que eu tenho certeza aí, com aquele arrepio na espinha. E se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar ele aqui nos cards, um desses dois lados, eu nunca sei onde é, mas ele vai ficar aqui, confere lá que ficou bacana demais. Mas dando sequência, saindo lá daquele momento aonde o Arthur acabou sendo porta-voz do continente, ele volta a atenção para os seus pais, que caso vocês ainda também não estejam ligados, os pais do Arthur meteram o louco e agora querem ir para a guerra. Não dá mais para poder ficar sentado aqui com perninha pro alto, em castelozinho flutuante, esperando que as coisas simplesmente aconteçam por acontecer. Eles botaram na cabeça que vão sim para a linha de frente e não há quem tire isso do raciocínio dos dois. E, inclusive, o Arthur acaba tentando mais uma vez convencer, né, os seus pais de que talvez essa não fosse a melhor decisão que eles poderiam tomar, para simplesmente receber mais uma negativa e de que sim, eles estavam convictos de que seriam muito mais úteis no campo de batalha do que simplesmente sentados e acuados esperando que tudo se resolvesse de forma linda e bela. Após essa frustração de não ter conseguido convencer os seus pais, o pensamento do Arthur acaba sendo invadido por uma fala da Sylvie, aonde ela acaba mencionando que talvez essa abordagem um pouco mais invasiva por parte do rapaz não seria a melhor escolha para tentar convencer alguém de que não era uma boa ideia ir para a guerra, né? E nisso o Arthur acaba revelando de que ele só queria que os pais soubessem que toda essa insistência para que eles não fossem para o campo de batalha vinha muito mais do lado filho do que do lado rei da sua vida passada. E ele chega a dar uma titubeada ao comentar sobre isso com a Sylvie, como se ela talvez não tivesse ainda a confirmação de que o Arthur sim tem uma vida paralela, ou melhor, na verdade, uma consciência paralela ali naquele corpo, né? É nesse momento que o garoto acaba sendo gankado e a Sylvie acaba revelando que, menino, se liga aqui, a gente tem um vínculo desde que eu nasci e eu escuto todos os seus pensamentos sem tirar nem pôr. Isso deixa o nosso protagonista até um pouco assustado, até porque ele nunca imaginou que essa conexão mental entre os dois se desse de uma forma meio que natural, né? Para ele, meio que falar com a Sylvie era como se eles realmente tivessem que manter um diálogo ali. E a Sylvie meio que conversa, né? Acaba dizendo aí pro Arthur que no caso, quando ela efetivamente falava com ele, né, quando ela tinha a ação de falar com ele de forma mental, é como se ela estivesse falando em voz alta. Mas ela nunca deixou de ouvir todos os pensamentos aí do menino Arthur, até por conta dessa ligação que os dois têm. E aí ele fica até um pouco assim, perplexo, porque ele logo lembra dos dilemas que ele tem com a Tessia. E a Sylvie já dá uma cortada no assunto, dizendo que calma lá, papai, eu já conheço, já sei de tudo que se passa na sua mente, até desse rolezinho com a Tessia aí, que você tem seus dilemas. Então, ó, aqui você é um livro aberto para mim. E é muito interessante esse momento, esses momentos, na verdade, né, da guerra, onde a gente vê que a Sylvie, ela deixa de ser simplesmente aquele animalzinho fofinho, né, o nosso pet overpower, para ser uma personagem que acaba tendo uma profundidade e um desenvolvimento maior. Tanto que ela comenta com o Arthur sobre o tempo que ela teve lá em Epheotos, né, que ela treinou lá com o Lord Indrate, seu avô, e ela comenta também que ela teve meio que a percepção
de que ela era efetivamente uma Asura e que, apesar dela ser bem poderosa, ela não era invencível. Isso acende uma luz na mente do Arthur, porque essa é a primeira vez que ele vê a Sylvie meio que temerosa, com medo das possíveis consequências que esse conflito poderia trazer, né? E é muito bacana isso, porque comba exatamente com a Sylvie amadurecendo, sendo um personagem que sai aí de uma fase de casulo, né, uma fase de infância, para uma fase mais de maturidade. E aí, né, minha gente, quando a gente descobre como o mundo funciona de verdade, aquele colorido todo acaba tomando alguns tons de cinza. Inclusive, a própria Sylvie acaba comentando com Arthur que existem determinadas coisas que ela acabou descobrindo e tendo conhecimento ultimamente que ela, de certa forma, omitiu do rapaz. E nesse momento, apesar do Arthur ter muita curiosidade para saber o que eram todas essas coisas aí que possivelmente ela omitiu, ele meio que respeita o espaço da Sylvie, sabendo aí que quando for o momento oportuno, quando ela se sentir à vontade para falar sobre isso, ela vai falar. O que joga aí pra gente mais um tom de mistério sobre o que possivelmente a Sylvie poderia saber, que ela se sentia incomodada, como se fosse uma espécie de segredo e que ela precisava contar pro Arthur aí, né? Conspirações. Enfim, passado esse momento onde a gente tem aí mais um processo de amadurecimento da Sylvie e tem meio que nuances de que ela tá se tornando uma personagem muito mais profunda, a gente tem meio que o gank do Aldir ali dentro da sala onde os dois estavam, de uma forma meio que, meu irmão, essa porta aqui eu não preciso nem bater, é só entrar. O que acaba gerando até essa réplica do Arthur comentando que calma lá, irmão, não é assim também não. Vai entrar nos aposentos dos outros sem pedir licença. Mas enfim, né? O que o Aldir quer esclarecer com o Arthur é a sua percepção e a sua visão sobre o papel do garoto dentro dessa guerra como um todo. Ele acaba comentando que, por meio de conversas com o Lord Indrati, eles meio que chegaram à conclusão de que esse garoto não deveria se limitar apenas a ser uma espada. Não é para ele ser apenas um bucha de canhão. Até porque todo mundo já conseguiu meio que compreender que existe ali um conhecimento, um tato, uma coisa acima da média. Inclusive, o próprio discurso é algo que evidencia mais e mais isso daí. Porque, cara, não tem como você não ouvir um discurso daquele e acreditar fielmente que o Arthur é um grande líder, né? Por isso o Aldir pede não, né? Porque esses Azura não estão pedindo nada pra ninguém. Ele meio que sugestiona que a presença do Arthur é bastante necessária dentro do conselho, o que faz com que o Arthur logo retruque, dizendo que como assim eu vou fazer parte do conselho? Tu tá doidão, irmão? Tu não percebeu aí que eu sou um moleque de 16 anos de idade, não? E nesse momento o Aldir bota aquelas asinhas de fora, né? Bota aquelas garrinhas de como os Azuras têm muito aquela visão de segregação dos seres ditos inferiores. Ele acaba comentando que o Arthur era alguém acima da média para um povo inferior, que seriam aí os humanos, elfos e anões. Por isso era necessário que ele fizesse aí participação nessas decisões que estavam para acontecer na guerra. E que em relação a ser um menino de 16 anos, ele não precisava se preocupar, porque o Aldir faria todo o meio de campo para poder resolver essa situação. Na verdade, o que a gente tem aqui é um Aldir pedindo para que o Arthur dê a sua visão e que mostre qual o seu ponto de vista das situações, mas não pedindo de fato, né? Ele cria ali uma situação no tipo de que, você é um ser acima da média dos inferiores, então você deve estar dentro das reuniões, parará pão doce. O Arthur, sagaz e sarcástico da forma que é, não deixa de dar aquela retrucada. Nossa, que incrível, né? Somos seres tão inferiores e tá aqui você pedindo a minha ajuda. E o Aldir já dá aquela retrucada de forma magistral, dizendo, irmão, a parada aqui é que eu quero ganhar essa guerra. Eu não quero perder pro Agrona e para as aberraçõezinhas dele feito no laboratório. Então, é interessante para mim ganhar essa guerra, para você ganhar essa guerra, todos nós ganharmos e fica todo mundo feliz. Porque tu já sabe, né? Se der merda aqui nesse conflito, rapaz, ser escravizado ou morto talvez seja o pior dos nossos problemas. E eu digo mais, hein? Não somente nós, toda a sua família e seus entes queridos. Aí, você já percebe que existe aquela psicologia
do policial bom e do policial mal, meio que nas entrelinhas das palavras do cara, né? Mas agindo aí em prol do objetivo maior, que simplesmente é acabar sobrevivendo e defendendo o seu povo e aqueles que ama, o Arthur acaba meio que comprando a ideia do Aldir e meio que dando o seu ponto de vista a respeito de determinadas coisas, principalmente sobre algo que ele acaba perguntando, que é: cadê as outras duas lanças que acabaram, vamos dizer assim, ficando sumidas, que seriam lá as lanças que eram fiéis aos reis dos anões, né? O Wolfred e a Mika, que o Aldir meteu a porrada. O Arthur chega até a sugestionar que, pô, tu matou os caras não, né? E o Aldir menciona que, pô, nem eu seria tão burro de matar duas lanças de uma forma assim tão simples. Até porque, apesar de você ter um artefato que dá um boost nos poderes dessa lança, não é tão rápido assim para você ter a evolução de um mago do nível aí de núcleo branco. Então, de certa forma, eu estou usando eles aí em outros trabalhinhos. Trabalhinhos esses que eu queria até chegar a abrir aí com o conselho, e também é uma das pautas que eu quero colocar numa outra reunião. E nesse momento, existe meio que o tratado de um plano que fica meio que por baixo dos panos pra gente leitor, né? Então, por conta disso, eu nem vou acabar revelando nada aqui agora, porque eu quero fazer com que essa série seja meio que a percepção de vocês, meio que aproveitando a novel, né? Meio que, enfim, né? Fica ali combinado entre os dois uma forma de execução de um certo plano, ao qual o Arthur até dá meio que uns pitaquinhos, mas o autor ainda não revela pra gente nesse momento o que era esse tal plano e como essas duas lanças iriam ser utilizadas na execução dele, né? E logo na sequência, sendo aí, vamos dizer assim, talvez extensão dessa conversa que o Arthur teve com o Aldir, a gente tem o Arthur se locomovendo do centro ali, né, de Epstein, que era meio que o epicentro da onde os navios iriam aportar, seria ali a grande faixa de costa que o continente tem, para o extremo da costa, um lado bem longínquo, tanto que chega a ser um local frio, ermo, local ao qual ali existe talvez uma suspeita de que os alacrianos possam aportar e fazer uma baguncinha. Nisso, o Arthur ele recebe meio que uma missão de liderar aquele destacamento que estava naquela localidade, né? Ele acaba meio que pedindo para que a Sylvie dê aquele rolezão pique Uber, e a Sylvie acaba dizendo que, nossa... Enfim, né, o Arthur acabava utilizando da Sylvie para fazer a locomoção entre essas grandes distâncias e por locais ao qual não tinham-se acesso ao teletransporte. E durante toda essa locomoção ele ficava naquele modo stealth, sem chamar a atenção de ninguém, e meio que simplesmente fazendo aquele reconhecimento do terreno e vendo direitinho o que estava rolando. Ao chegar ali no acampamento, ele logo tem a percepção de como as coisas estão meio que organizadas, e ele vê também que existe uma grande barraca ali no centro, que pela comparação com as outras, obviamente aquela ali era a barraca do capitão, né? Só que o Arthur ele chega ali simplesmente na humilda, com a roupinha simples, gravetinho embaixo do braço. Ele não quer chamar a atenção de ninguém, ele não quer que ninguém ali saiba que ele é o Arthur Levin, a recém-intitulada lança. Nossa, o cara do discurso. Ele chega ali meio que pisando em ovos, até entendendo com o que e com quem ele deveria lidar. E logo, como a gente já sabe que tem muito nobrezinho babaca em The Beginning After the End, ele não passa despercebido por uma galerinha que logo acaba dando umas risadas por conta de como sua roupa tá e coisa do tipo, e que não tem a mínima ideia de quem Arthur Levin é de verdade. A gente tem que levar em conta aqui também que a gente está num local extremamente distante e afastado do centro, vamos dizer assim, de Dicaten, né? Da área mais populosa, da área de massa, onde as informações elas correm de uma forma mais dinâmica. A gente está num local de extremidade da costa, um local, talvez vamos colocar assim, indetectável, um local esquecido por todo mundo, mas local esse que provavelmente vai ser muito importante para os próximos conflitos que estariam por vir. Enfim, né? Apesar da Sylvie ficar com sangue nas alturas, meio que querendo dar uma lição na molecadinha folgada ali, que tá tirando onda com a cara do Arthur sem saber quem ele é, o Arthur diz: suave, irmão, a gente tá aqui pra poder ficar de boa mesmo. É bom que ninguém nem saiba quem a gente é. Vamos chegar, vamos sentir o terreno e depois a gente toma nossas decisões. Nisso, o Arthur vai em direção então a essa grande cabana
E lá a gente tem a visão, né? A gente tem o reencontro de uma antiga personagem já dessa obra. E era ninguém mais, ninguém menos. Primeiro eu vou falar o que o Arthur se encontra ali, né? O que o Arthur acaba vendo que faz com que nós, leitores, tenhamos assim a visão de que, opa, conheço. Ele vê uma grande ave, uma espécie de falcão, ao qual a própria Sylvie acaba reconhecendo e fala, opa, eu lembro dele. Sim, quem tá lá é a professora Glory. Professora essa que lá em muitos e muitos capítulos atrás tava dando aquela aula lá pro Arthur e a gente acabou vendo que... deu aquela merda que deu lá, né? Mas enfim, a professora Glory, ela é uma das líderes desse destacamento e ela acaba mencionando que ali existem cerca de 3.000 soldados com uma série de magos sendo conjuradores e fortalecedores. E nesse momento, obviamente que a Glory, já sendo uma pessoa que conhecia o Arthur de outros carnavais e também tendo uma posição de liderança, ela sabe sim que o Arthur já é um general. E por conta disso, ela acaba dando as congratulações pro rapaz e dando aquele abraçozinho de brother, né? Até porque fazia muito tempo que eles não se viam. E nesse diálogo, onde o Arthur, como sempre, bastante perspicaz e mostrando que é um cara acima da média, com um diálogo um pouco mais maduro, um diálogo um pouco mais rebuscado, enfim, ele acaba dizendo que não era necessário ser chamado de general, que isso era formalidade demais. E a professora Glory, dizendo também que não era mais a sua professora, acaba meio que quebrando essa barreira, vamos dizer assim, essa diferença que tinha entre os dois personagens hierarquicamente falando, né? Não muito, né? Porque o Arthur também era professor lá naquela época. Mas enfim, ela acaba pedindo que seja chamada de Venice, então, que é o primeiro nome dela. E aí rola uma interação bem bacana entre os personagens, aonde é interessante a gente ver como as coisas acabam evoluindo e eles dois agora estão meio que no mesmo patamar. Nós dois estamos unidos aqui agora para poder lidar com um inimigo em comum. Então, rola um papo pra lá, um papo pra cá. A Venice acaba oferecendo pro Arthur aí uma dose de caninha. O menino dá aquela sambariloviada, dizendo que, nossa, calma, não posso, porque eu sou menor de idade, mas dá aquele traguinho, pá, e vida que segue. O que o Arthur acaba meio que questionando é onde está o outro capitão que deveria estar por ali, e a Venice acaba mencionando que ele foi marchado para uma outra cidade para que fosse feita uma espécie de missão de reconhecimento. E o Arthur então diz que iria aproveitar aquele momento onde esse outro capitão estava ausente para meio que testar a qualidade dos soldados que tinham ali naquele momento. Ele próprio acaba mencionando que não é para que ele seja anunciado, porque ele não quer muita atenção e não quer causar muito alvoroço. Inclusive é algo que eu não tinha mencionado, porém quando ele chega perto aí dessa cabana, onde a Venice, né, nossa querida professora Glorinha, tá, o próprio segurança que tava ali na porta acaba meio que fazendo um pouco o caso absurdo do Arthur, como se ele fosse um mulambento querendo invadir a tenda de um líder, né? Mas aí ele só pega aquele brasão, coloca na cara do rapaz e dá aquela carteirada que faz com que ele se arrependa do que ele falou. Mas o Arthur fala, meu irmão, relaxa, só deixa abaixo que eu tô aqui, tá beleza? Deixa abaixo. Enfim, galerinha, nós temos agora o Arthur recebendo o seu primeiro destacamento e ele chega de uma forma nada convencional. E o que a gente pode esperar dos próximos capítulos é que o Arthur acabe se integrando a esses personagens e que a gente acabe tendo efetivamente um combate, talvez o primeiro combate ao qual o Arthur vai participar, combate com alacrianos mesmo, alacrianos com sangue de Azura misturado, inimigos, sim, muito mais poderosos do que aquelas bestas de mana que a gente acabou encontrando até agora, né? Até porque nós não tivemos efetivamente a aparição de nenhum mago de Alácria que tivesse esse ziriguidum do sangue de Azura, né? Nenhum mago que mostrasse tudo que o Agrona desenvolveu durante anos e anos em Alácria. Então foi isso por hoje, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado desse relato. Nós estamos cada vez mais chegando próximo do combate. E nós temos também o menino Arthur recebendo cada vez mais responsabilidades e cada vez mais participação dentro dessa guerra, né? Então fica aí para o nosso próximo relato saber como vai ser esse primeiro conflito. O que vai acontecer? A Lacra vai chegar azarando geral? Ou esse planinho do Arthur com o Aldir vai ter algum tipo de efetividade?
Galerinha, muito obrigado pela sua presença. Não esquece de deixar aquele likezão no fortalecimento, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E espalhe esse vídeo aí com todo mundo que você conhece, que curte o Webtoon, The Beginning After the End, que curta animes, que é desse mundo aí, porque falta pouquinho pra gente bater os 100k de inscritos. Que é uma meta muito importante aqui pra gente e a gente com certeza vai conseguir com a ajuda de vocês. Meu muito obrigado, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo e valeu!